Oi, tudo bem, Regiane? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Agora estamos conectadas. Eu queria que você se apresentasse. Eu só sei que você mora na Capadócia, né? Aham. Ah, tá. Então, eu sou Maria Eva, brasileira, historiadora, minha formação acadêmica, mas eu trabalhei sempre como estilista no Brasil. E aqui na Turquia, estou vivendo aqui há 6 anos, sou casada com Savaş Kazli, moro em Avanos, para quem não sabe. Ah, e trabalho aqui com vendas no campo de turismo, que agora está tudo fechado por causa da questão da pandemia. Sim, e Hum. vocês ainda seguem tendo lockdown? Sim, sim, estamos em casa porque o trabalho, como você conhece aqui, né, a Capadócia é 100% baseado no turismo. Então, hotéis, grandes restaurantes, agência de turismo, está tudo fechado, porque aqui é 100% praticamente turístico, Ai, sim, é né? difícil essa situação, né? Sim, está muito complicada, Regiane, porque o tempo que eu estou aqui na Turquia, 6 anos, essa é a segunda vez que acontece algo muito ruim no mundo, né? Uhum. Mas para o turismo é a segunda vez. A primeira vez foi quando teve os atentados terroristas e a questão do 15 de julho, né, que já vai ser agora, e Uhum. quando os militares tentaram tomar o poder aqui do Ataípe Erdogan, que, como saiu internacionalmente, foi muito problema para a Turquia, o turismo caiu muito por causa daquela questão de terrorismo e a questão do golpe de Estado militar aqui na Turquia. Então, ficamos 15 dias em casa, 15 dias no trabalho, que já não foi uma questão tão ruim, né? Porque a gente sabia que a empresa estava aberta. Agora, com a questão da coronavírus, não. Estamos praticamente 3 meses, estamos 3 meses em casa indo para o quarto. A situação bem, Nossa, bem difícil, não só para mim, mas para todas as para pessoas que todos, né? trabalham com turismo. Sim, Né? verdade. A Turquia praticamente é o turismo, né? Isso, o Verdade. primeiro lugar aqui na economia agricultura, né, parecida com o Brasil. E segundo lugar, os automóveis, tanto é que aqui em Aksaray tem a fábrica da Mercedes-Benz, que emprega muitas pessoas. E o Uhum. terceiro lugar, o turismo, que praticamente a região, toda a Turquia tem a região turística muito importante, não só aqui na Capadócia, mas Antalya, Trabzon, próprio Istambul e etc. Os amigos da Regiane que está assistindo a gente, prazer em conhecer. Então, e eu queria fazer umas perguntinhas para você, né? Porque Claro, agora a gente está claro. te conhecendo, você tem um canal no YouTube também, né? Você Sim, meu visita os lugares canal. lá na Capadócia, eu assisti os seus vídeos, você faz também comida turca. Nossa, eu fiquei impressionada. Muito obrigada. Sim, tenho o canal no YouTube que eu abri agora, recentemente, nesse período de quarentena, porque quem trabalha com turismo não tem muito tempo, né? Aquela correria. Vai de manhã para a loja, chega à noite querendo uma folga para dormir. Hum, Então, nesse período que ficamos de quarentena em casa, uma ocupação para não ficar com a cabeça problemática, né? Então, uma ocupação, e aí começamos a fazer os vídeos. Na realidade, eu já tinha alguns vídeos que eu fazia quando amigos meus vinham aqui, mas uhum. vídeo muito sutil, para minha família conhecer a Turquia e essas coisas. E aí, uma amiga minha, nesse período de quarentena, a Raquel, agradecer você, Raquel, imensamente, falou: Maria Eva, tem uma proposta de um banco lá do Brasil, de Minas Gerais, interagir nesse momento de quarentena. E aí foi quando eu resolvi fazer uma aula, ai, perdão a voz, sobre São Jorge, aqui na Capadócia. Aí eu fui com meu marido lá para o Museu de Céu Aberto, que estava fechado, mas a gente fez o apanhado na frente. Aí, resumindo,
Quando eu fui ler o edital, falaram que só pessoas de Minas Gerais que podiam fazer a inscrição. E aí, a aula que eu tinha feito ia publicar no YouTube. Eu falei, então, Savassi, vamos nós mesmos publicar. Já que eu não posso, fizemos essa aula, achei interessante. Então, foi meu primeiro vídeo falando sobre São Jorge da Capadócia, que tem mais ou menos 600 visualizações. E então a gente começou, achou interessante. Outros amigos falaram, por que que você não faz mais vídeo? Eu falei, já que a gente está nesse momento de quarentena, e eu sou historiadora, gosto muito dessa área. Aí fizemos mais vídeos e postamos. E também gosto de cozinhar. E aí fiz o mante, o peixe, porque viajamos para a Ilha de Chipre. Infelizmente, na época, nem imaginava em YouTube. E que nós tinha feito muitos vídeos interessantes na Ilha de Chipre. Você conhece Não, não a Ilha de conheço. Chipre? Não, Mas, mas seu esposo é aqui da Capadócia, né? não. Meu marido é da Turquia, é turco, mas é da região do Mar Negro, lá em Ah, cima. tá. Ah, Mas mas Mar Negro assim, também é muito lindo. é lindo demais. É bem tradicional, né? Isso, eu E conheço o Trabzon. é lindo lá. Eu vi também que Isso, você esteve no mosteiro, né? em Sumela. Isso, lindo. Isso, como na época eu fazia vídeo, a gente juntou as fotos e colocamos, que também é uma forma interessante das pessoas conhecer, porque muitos turistas que vêm aqui na Turquia não têm tempo e nem conhecimento de conhecer a Turquia um pouco maior, de ponta a ponta. É, Então, muita gente pensa que Istambul é a capital, e na realidade não é, é Ankara, que só existe, igual no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, é. né? Então, eu já conheço praticamente a Turquia, assim, 80%. Nossa, Tá? nossa. E É, você 80%. mostra nos seus vídeos, né? Você conta a Agora, história, tudo, né? isso. E aqui na região da Capadócia é onde eu dou mais foco, porque é onde a gente mora e sempre vem amigos meus aqui. Como a gente trabalha, não tem muito tempo para sair para lugares mais distantes. E agora a gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Então, Nossa, nem vou para a praia esse ano porque estamos sem dinheiro. Porque financiamos também nossa casa e tem essa questão agora bem primordial, que é o pagar a casa. é verdade. Então, Tanta gente ficou aí sem trabalhar por causa da quarentena, né? E aí, isso. quando começar também, vai ser trabalho, trabalho, né? Ai, se Nossa, Deus quiser, Deus quiser. Esse ano, Regiane, a expectativa era de receber 4 vezes mais o turista do ano passado, de 2019, mas com esse problema que aconteceu com a China e foi se espalhando, então a questão ficou bem precária. Não sei como é que vai ser o governo da Turquia. Fez uma ajuda para todas as pessoas da Capadócia e que trabalham com turismo, um uhum. auxílio, né? E esse auxílio já vai acabar agora esse mês, e aí a empresa vai saber como é que vai proceder, se vai fechar as portas, se vai diminuir o número de funcionários. Então, são coisas futuras que não sabemos realmente. E ontem, né, como você viu, dia 10, aliás, teve o pronunciamento do governo falando que o Museu Santa Sofia agora é mesquita. Então, do lado histórico não é tão bom isso, e do lado financeiro também não. Eu até fiz um vídeo, postei, porque bilhões de pessoas entravam na Santa Sofia e pagavam em torno de 50 lira, então já é uma perda para a economia. A questão histórica é que foi fundada por Bizantino, essa mesquita, tanto é que todas as decoração são cristã e com os mosaicos todos pintados à mão, ainda do século VI. E eu não imagino na minha cabeça, mesmo com essa modernidade toda, o, os islâmicos rezar com as imagens católicas. Assim, eu imagino, né, eu como
uma historiadora não tão fluente, mas vai ter mais problemas no futuro. Então, a Unesco já se pronunciou, dizendo que talvez vai tirar o título, que aí é outra questão também é polêmica, porque se era museu, se era igreja, era da Unesco. Agora, se é mesquita, não é mais da Unesco, não é mais É, patrimônio. Então é uma ambiguidade, uma polêmica muito grande sobre a Santa Sofia. E outra questão ainda pior, que Atatürk, que fez a independência da Turquia no período da transição otomana para a uhum. independência democrática, em 1929, se eu não me engano, foi a Segunda Guerra Mundial, colocou o museu, né, Santa Sofia, não mais igreja, como museu, em 1934. Uhum. Então, Atatürk é considerado o primeiro homem da Turquia, né, a voz. Então, foi baixada a voz dele, foi baixado um decreto que ele fez. Isso, historicamente, muito triste para a população turca. Né? Então, Foi é uma muita questão chacoalhada, política né? religiosa em É, cima da Santa Sofia, que quem não conhece a história não tem tanta referência, mas quem conhece a uhum. questão dessa construção tão antiga, tão milenar, que prevalece até hoje, mesmo com tantas guerras, né? Porque a Turquia tiveram 36 sultões e cada um teve sua guerra para um outro entrar. Né? A Uhum. política é muito isso, um mata para outro viver, e a Santa Sofia foi sempre polêmica no meio tanto do período da transição otomana para a transição já democrática de Atatürk. Sim, foi uma chacoalhada na história, né? Isso, agora é esperar como é que vai resolver essa situação, que já tem praticamente 2 dias desse decreto, É no verdade. dia 10. Esperar. Vamos ver o desenrolar dessa conversa, como vai ser, né? Então, voltando aqui às minhas perguntinhas, como você sabe, eu também sou casada com turco. Aham, Então, só que a gente mora muito tempo aqui no Japão, né? Então, a gente vai para a aham. Turquia, a gente vai e volta, e assim que eu fui tendo contato com a cultura turca. Aí eu queria saber com você, como foi, a sua adaptação na Turquia, o que foi difícil para você? Eu queria saber um pouquinho disso. Ah, tá. Para gente estrangeiro, você que é estrangeira também sente as necessidades. Por exemplo, o idioma é mais complicado. A gente que é estrangeira, você que está no Japão, quantos anos você está no Japão? Mais de 20, Tá, então você já domina o idioma, né? Digamos isso. mais ou Mas menos. mesmo sem. Mas já sabe, do arigato, da datimashite, né? E assim vai. Kiré, né? E quando eu cheguei aqui, eu praticamente não falava nada de turco, porque o meu trabalho era só falar português, e eu recebia muitos grupos de Brasil. Quando eu cheguei aqui na Turquia, imediatamente eu já comecei a trabalhar. 15 dias já estava no trabalho, ao mesmo trabalho, eu fiquei 4 anos, e agora mudei, estou fazendo o mesmo trabalho em outra empresa que já tem 2 anos. Então, eu o tempo todo falando turco. Quando eu precisava me fazer uma informação maior, mais detalhada, no Morraceber, etc., meu marido ligava no telefone e falava e fazia a transição. Mas, independente da fala, pelo olhar, qualquer coisa, a gente capta no ar. Está falando Uhum. mal de você, principalmente. E tem as questão também da concorrência. Mesmo eu falando português, tinha outra funcionária também que era brasileira, que trabalhava na época, então tive muito problema, problemas sérios. E eu tinha acabado de chegar aqui na Turquia, tinha uma visão de paz e amor. E no trabalho, muita concorrência. Não sei como eu sobrevivi, mas eu aprendi a não confiar.
Então, eu Hum. confio desconfiando. Tanto é que isso vai seguir sempre para minha vida isso. Outra questão é, eu sou muito dada, né? Era. Então, eu pegava carona, essas coisas. Então, isso eu parei de fazer. Eu pegava muita carona, assim, porque eu falava, tipo, imaginando estar no Brasil. Então, como eu sou estrangeira, eu uso cabelo curto e tudo, eles têm outra visão, né? Mas depois eu comecei a aprender mais turco, não estudei turco. Agora que na quarentena que eu estou abrindo o meu livrinho, vou até mostrar aqui, na minha biblioteca. Foi até meu patrão que me deu, Faruk. Tá, Faruk, se você ver depois, muito obrigado. Né? Tem isso daqui, ó, Grendi. Tem até a dedicatória aqui dele, entendeu? Mas eu já, sobre o trabalho, já faço, sei falar as palavras em turco que necessito. Como eu trabalho agora com meu marido, ele também me ajuda bastante. Quando é a questão, mesmo eu casada com turco, eu não tenho dupla cidadania, né? Então, eu tenho só visto de residência, não tenho visto de permanência, né? No caso aqui na Turquia. Então, quando é para resolver a questão do visto, que já vai ser o ano que vem, ele que vai na polícia para fazer a tradução, porque são muitas palavras dentro do contexto deles, né, de política internacional. Então, a adaptação da comida boa, porque eu cozinho também, não tenho esse problema assim de só outra pessoa cozinhar. No início eu morava com a minha sogra, então eu também gostava de cozinhar quando eu tinha tempo, cozinhava para todo mundo, comida brasileira. Então eles aprenderam a comer muito gengibre comigo, adoraram. Arroz com açafrão, gengibre, milho, né? Comida um pouco mineira. Começou do Maranhão, também fazia peixe aqui. Muito bolo, porque você vinha aqui na Turquia, você sabe que não tem tanto consumo de bolo, né? É. Aqui, não sei, no Japão tem um tipo de bolo mais fofo, maior, né? É um pão de ló, mais ou menos assim, né? Isso, Mas mas a gente assim, tem infinitas, né? doce Ah, do Brasil é uma maravilha, né? Uma infinidade, isso. né? Mas no Japão, como tem colônia de brasileiro, aí você encontra coisas mais fáceis. Aqui não tem. Os meus amigos que trazem do Brasil, leite condensado, doce de leite e muitas outras coisas. Até feijão preto também eu ganho muito, feijão carioca. Você é de qual estado do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Lá em São Paulo já metropolitana, aquele mix de todas o mundo, né? Isso. Mas aqui eu sempre ganho coisas nordestinas, tanto tapioca, tem um guia, o Armete, que ele traz para mim tapioca de vez em quando, farinha, coisas bem nordestinas. Nossa, Tá? que Sempre eu bom. ganho. Uma vez uma amiga minha trouxe uma feira. A mala dela veio, trouxe até folha de louro. No folha de Ah. louro tem na Turquia. O cheiro, o aroma, não sei, parece que não é igual. Mas aqui a gente já está comprando. Tem coisas que parece que não é igual, é engraçado. A folha de louro, quando a gente coloca no feijão, ela dá um aroma. Aqui eu coloco 20 folhas e não dá cheiro. Nossa, Não dá porque o aquele que sabor. vende aqui no Japão vem diretamente da Turquia. Não. A folha de louro. Isso. Pois é. Então, mas muitas coisas. A minha última lata de leite condensado eu vou abrir essa semana, porque que não vai vencer. Mas a alimentação, o trabalho, as pessoas em si, eu não tenho tantos amigos. Até lá no Brasil também não tinha assim tantos amigos. Meus amigos são muitos poucos. Eu tenho muitos conhecidos. Mas amigos, tanto no Brasil como aqui, a gente conta nos dedos, não é verdade? Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, ainda mais quando a gente tá fora, né, do Brasil, que a gente já fica um pouquinho assim, né? Então, a minha amiga aqui mesmo, que eu posso contar de verdade, amiga, é a Tereza, que é amiga em comum de nós duas, Tereza Sim. Osório, que também é casada com um turco lá da região do Mar Negro. Mas assim, são pouquíssimos, então eu sempre tenho de contar comigo, com meu marido e com Deus. Não levo uma terceira pessoa a mais, porque é complicado.
Então, não tenho conhecidos. Conhecer tem muita gente, né? Que ajuda, que estão no meu Facebook, que a gente se telefona de vez em quando, mas amigos, na realidade, poucos. A culinária foi fácil de adequação, porque tem muitos temperos, eu gosto muito. O que mais? A Outra adaptação, coisa, você se deu bem com a família do seu esposo? Você viveu com a sua morávamos sogra, né? juntos. É. Saí agora, tem. A gente saiu de lá em outubro. Uhum. Então, o tempo que eu cheguei aqui na Turquia, o tempo todo eu morava com eles. Como eu saía de manhã e voltava à tarde, não tinha aquele questão de briga. Eu não perguntei para você como você conheceu seu marido, o que você já falou num vídeo, né? Você Sim, nos postou lá conhecemos no no. Amazonas. Eu queria saber que idioma que vocês falam em casa. Aqui falamos em português, porque o Savache já trabalha com turismo há muitos anos, então ele fala vários idiomas e um deles é português. Quando nos conhecemos no Amazonas, ele já falava português, com sotaque muito espanhol, mas a nossa comunicação em português. Ai, que legal, que legal. E vocês É. falam português e agora você está pegando o turco, né? Isso. Como a gente também não trabalhava juntos antes, eu trabalhava em outra empresa, e agora, nesses 2 anos, que estamos trabalhando juntos. E então a gente conversa muito em português, tanto é que as palavras que ele não consegue falar, ou que ele tem. Porque o nosso idioma é muito grande, né? Muito vasto, mas eu que sou nordestina, tem muitas palavras coloquiais, então ele vai aprendendo pouco a pouco. Como ele é meu editor, né? Ele que faz a edição dos vídeos, depois eu faço a correção, mas tem muitas palavras, por exemplo, que às vezes ele faz, eu não faço a correção, depois eu vou olhar e está errado. Ah, que às vezes eu vejo num comentário, assim, no destaque, que tá um português um pouquinho diferente. Ontem mesmo na Santa Sofia, a gente leu, depois eu fui ver que estava uma palavra, era para ser di e estava du. Mas eu falei, deixa, Sebastião, não tem problema não. Ela falou, aí ele está ali Não, olhando. mas é que aí todo mundo já sabe que é seu esposo que faz, né? Então não tem problema nenhum. Eu sou uma analfabeta em tecnologia. Para falar a verdade, eu nem. Tudo que ele faz, quando eu morava no Brasil, eu pagava para fazer todas as minhas edições. Quando eu estava fazendo universidade, eu tinha pessoa que pagava para fazer toda. Como se diz? Digitar todas as minhas monografias. Eu escrevia todinha manual e a outra pessoa digitava. Tá. E eu quero Ah, aproveitar também, Regiane, já que sim. estou no seu canal, não aproveitar seus leitores e convidar para conhecer a Turquia quando passar esse problema de pandemia. Precisamos de você, tá bem? Venha abrir as portas da Turquia, venha abrir o turismo. Não E, deixe a gente é, desempregados. não, mas logo, logo já vai abrir, não é? Eu acho que eu não Não, lembro já abriu. Dia primeiro É, de junho abriu o aeroporto. voo É, direto também já vai abrir, né? Não é? Da Turkish. abriu, mas não tem turista. Não tem pessoas para Ah, viajar. Abriu. nossa. Tanto é que saiu um avião agora para a Colômbia, que nossa amiga Tereza foi para visitar a família. Os Uhum. outros todos cancelados, porque não tem turista, não tem pessoas viajando. Os outros aeroportos dos outros lugares do mundo estão ainda fechados, principalmente do Brasil. E agora com a notícia que o nosso administrador do Brasil também está com coronavírus, ainda ficou pior. As minhas amigas que moram em vários lugares do mundo ainda está fechado o aeroporto. Tá? Então aqui Nossa. abriu, mas não tem turista. Eu tenho uma amiga que está aqui na Turquia para voltar para o Brasil, que veio visitar o namorado e tem que voltar. Já vai ser a terceira vez que foi cancelado o avião dela. E agora é para Nossa. ela ir no dia 18, vamos ver se vai conseguir sair por causa da questão da pandemia. Então, o aeroporto foi aberto no dia 1º. Está tendo turista aqui na Capadócia, muito pouco turista, por exemplo, lá do Mar Negro, que veio conhecer a Capadócia, que trabalhava com turismo, não tinha tempo, veio agora. Uhum. Pessoas de Istambul também que estão vindo de carro. Alguns hotéis aqui estão abertos, restaurante também alguns.
E o que mais? Algumas cerâmica, mas as maiores empresas que pegam 4.000 passageiros, essas coisas, tudo fechado. Os grandes hotéis, tudo fechado. Hilton, Surran, Ramada, a empresa onde eu trabalho, o grupo, vários grupos de turismo, tudo fechado. Tá? Eu acho Então que é aproveite questão você. de informação, né? Muita gente está desinformada sobre isso. Eu acho que é necessário divulgar mais para poder as pessoas saberem que tá liberado, né? Isso, mas como aqui na Turquia sobrevive do turismo e abriu dia 1º, outros lugares do mundo que sobrevivem com turismo ainda não abriu, como por exemplo a Tailândia, que eu tenho amigos lá, tem até turco que estava lá na Tailândia com problema da coronavírus, ficaram lá dentro, ainda não saíram, igual minha amiga aqui. É, no Taiwan, porque a gente recebe muitas pessoas do Taiwan, tem muitos amigos lá em Taipei, também ainda não abriu, eles falaram até para mim que estão com muita saudade. Depois, como você vai colocar no YouTube, vou compartilhar, Damabina, Nihal, Rebecca Chen, e mesmo muitos amigos, Flora, lá, todos são de Taipei. A Austrália, que tem amiga também lá, já abriu. Não sei a questão do aeroporto, mas a Austrália, Sydney já abriu, pouco a pouco está começando o novo normal, como está falando. Os Estados Unidos fechado, então é esperar. Estados Unidos e o Brasil são os últimos lugares que a pandemia, né, a coronavírus, ficou mais forte atualmente. Porque quando aqui era frio, lá era calor, e agora lá está mais frio é que calor. E segundo as pesquisas, disse que o vírus sobrevive mais com frio. E agora é um período mais de frio no Brasil, né? Esse período de junho, essa estação mais fresca. Porque cada cidade que você visita, você conta a história também, né? Do lugar. Isso, Você vai isso. querer mostrar as outras cidades também na Turquia? Ah, sim, quero. Esse verão, se não tivesse esse problema de saúde, eu tinha voltado para Antália, que é um local que eu gosto muito. Já fui 2 vezes, não sei se você conhece Antália. Não, ainda não estive por lá. Ai, que pena. Então, Antália é muito lindo, tem um acervo de história muito interessante, porque é grego-romana, mas muito interessante. Então, já fui 2 vezes, gosto muito, vou ver se eu posto uma seleção de foto igual de Sumela. Mas a minha próxima viagem, que vai ser no outro verão, porque esse verão não dá, e eu fiz a viagem em dezembro, mas estava muita neve, e aí não deu para subir, que é o Monte Neruti. Então, da Turquia toda, está faltando para mim só Monte Neruti, que fica próximo de Şanlıurfa, que é já na região próximo da Síria, que mesmo com a guerra não está tranquilo de viajar. Viajei em dezembro do ano passado para Harran, que também não fiz vídeo porque eu não imaginava postar no YouTube. A gente nunca não imagina, né? É. Viajei por viajar para a questão pessoal. Depois que eu quis compartilhar. Então, a gente viajou para Şanlıurfa, para Harran, para Adiaman. Então, esse Mardin, que são lugares já na fronteira da Síria. E tudo de carro, não fomos de avião. E aí Uhum. tentamos subir o Monte Neruti, como teve muita chuva, ficou muita neve. Então, quando chegamos aproximadamente 1 hora de subida, o carro não conseguiu. Tivemos que Nossa, descer. Ele tipo atolou na neve mesmo. ah, E que pena. a estrada minúscula, e eu saindo para o Savassi fazer, dar uma volta, uma ré, porque de um lado é como se diz? Um cânion. Então é muito perigoso a estrada, mas não dá para. A única opção, ou sobe a pé ou sobe de carro devagar. Perute. Tem uma pergunta aqui, alugar um carro? Oi, muito obrigado por fazer a pergunta. Sim, pode alugar carro. Alugar carro aqui na Turquia é muito bom, porque as estradas é fácil de andar. A sua carteira de motorista do Brasil serve aqui. Um aluguel de carro não é caro. O seguro também não é caro. Você pode alugar tranquilamente porque não tem problema de assalto, tá? Você pode deixar o carro no estacionamento que você vai voltar e vai encontrar o carro.
E quem tiver dúvida é só pegar um GPS e faz desbravar a Turquia de carro. Muito bom. A gente sempre viaja de carro aqui dentro da Turquia, nunca não viajamos de avião. Só vou contar uma história muito rapidinha. Eu fui para o Líbano há um ano e pouco, e aí alugamos um carro. E lá o trânsito é infernal, e a gente não sabia do trânsito. Nossa. Bateram no nosso carro. E aí eu saí do carro e aí fui reclamar para a pessoa. E a pessoa saiu sem entender muito o que tinha acontecido. E aí o meu marido falou: alguém fala inglês? E aí falou: não. Alguém, e aí eu falei: eu sou brasileira, alguém fala português? Aí ele: não. Aí ele: e turco? Aí a pessoa fala o turco. Aí foi lá, que meu marido fala Oi, essa bom parte. dia. Fala a Tudo história bem? Tá bom. de No Beirute. lado tinha um policial que parou a nós para avisar que ia bater no nosso carro. Atrás, descendo Já depressor, tinha respondo carro você. grande, que é forte, por isso bateu. E tinha policial também. E mostrou a arma Maria. Maria gritou: mostrando a arma aí. Eu não tenho medo. Tentei de conversar com eles, né? Falei, fala inglês, francês e espanhol, no Brasil, português. Falaram que samba, futebol, deixaram o assunto de bater nosso carro. Falei, caras, ninguém fala turco, alguém fala turco aí. Uma pessoa que 30 anos atrás migrou para Síria, falou que sou turco, também fala turco. Então, conversa entre O nós Líbano. no Líbano ajudou sobre essa questão. Mas Mas foi em muito Nossa. interessante. De que cidade saem os carros? É Istambul, NC de qualquer lugar que você queira. Por O exemplo, você nome chega em dela é Istambul. Cristina. Ah, Cristina, muito prazer, Cristina. Você chega em Istambul, no por aeroporto, exemplo, no pode pegar. aeroporto já pode alugar um carro e rodar a Turquia todinho e deixar o carro na outra ponta e pegar o avião e ir embora. Não tem esse problema de pegar o carro e deixar no mesmo lugar, não. Pode pegar o carro numa cidade, rodou todinha a Tem, Turquia e deixar em outra tem cidade. A empresas locadora, né? internacionais, como Isso, a Avis, locadora. como Booking, várias empresas. Eu, antes de ir no Pode vir mais. Beirute, aluguei carro de internet. Foi no aeroporto, mostrei meus documentos que imprimi, eles me entregaram o carro. E depois da passagem, cheguei de volta no aeroporto, ou qualquer aeroporto da Ela tem outra Turquia, pergunta. e deixamos o carro aí. Só isso. Ela tem outra pergunta. No meu caso, a gente tem carro. A É gente bom. viaja no nosso carro mesmo. É. Mas assim, quem E outra, quiser alugar, né, pode alugar da locadora, né? E essa isso, é locadora tem tranquilo. vários pontos em várias cidades, né? Isso, igual lá no Brasil, por exemplo, tem a Localiza, que você pega num lugar e deixa em outro, porque ela é nacional. Aqui também tem várias empresas que você já aluga pela internet e pode deixar em outra cidade. Fala da Turquia. A Turquia é um país Euroásia, para quem não sabe. E uma das cidades, que é Istambul, fica uma parte na Europa e uma parte na Ásia. E, historicamente, né, que eu sou de história, respondendo ela, Uhum. aqui é a região da Mesopotâmia, tá, meus alunos que não prestavam atenção na aula de história que eu dava? Aqui é a terra do meio, a terra do rio Tigre e Eufrates, que eu também já fui na região do Eufrates, que é lindo para conhecer, que é o único lugar do mundo que tem a rosa negra. Então, o que que Nossa. acontece? Dentro da história, a Turquia é o berço das civilizações, porque na terra do meio do rio Tigre e Eufrates nascem as civilizações cadeus, suméricos, babilônicos, segundo a Bíblia. E aí o que que acontece? Eles começam a sair para outros continentes, a desbravar, a fazer guerra. E aí foi isso com os babilônicos, com os cadeus, com até fenícios. Os fenícios foram dominar outras regiões e assim começaram a dominar o Egito. E segundo a própria Bíblia, Moisés saiu daqui, da região da Mesopotâmia, e foi para o Egito. E lá ele tirou o seu povo da escravidão, que são os cadeus, os hebreus. E assim, depois que recebe as tábuas com os mandamentos, ele vai para a nova terra prometida, que é Jerusalém. E aí passa o mar
e aí começa uma nova discussão de terra. Então, são os lugares mais antigos do mundo, segundo a Bíblia Sagrada. Essa é um pouco da história da Turquia. E nosso canal do Ah, YouTube, porque a pessoa sim. perguntando, Maria, Ah, qual é o seu Isso, canal no pode YouTube? falar. Já baixa e vai falar. é, Vou Eva virar. Oliveira, bom dia, não, não, Eva Uhum. Oliveira, História Cultural. Toda a nossa viagem da Turquia ou outros, geralmente estamos A fazendo vídeos da Abraim, que ela está falando? Capadócia. Aham. Também fomos à cidade de Abraham, nós chamamos como Urfa, Harã, Harran. E pode buscar no YouTube Eva Oliveira, História História Cultural. Cultural. Aguardo todos vocês. Tá. É, sabe Abraão, né? Profeta Ah, Ibrahim. o profeta Abraão é um dos profetas mais importantes da Bíblia Sagrada e destacados nas três religiões, tanto no catolicismo, no hebraico e também no Islã. Tanto é que aqui no islamismo, né, que é a Turquia, né, a religião islâmica, se chama Ibrahim, né, o Ibrahim. Então, ele é muito importante dentro das três religiões e, segundo a história, ele viveu na cidade de Harã. Harã é uma das cidades mais antigas que fica próximo da fronteira da Síria, em torno de 50 quilômetros da Síria. Então, quem quiser conhecer Harã, pode vir aqui na Turquia, ou um voo direto para Şanlıurfa, de Istambul para Şanlıurfa, pode ir de carro, porque tem muitos lugares bonitos para conhecer. Você fez um vídeo Perdão? lá no seu canal. De Harã fiz, que é onde eu estou, Sim. onde no Lago dos Peixes, que é onde, segundo a lenda, nas três religiões, hebraica, católica e islâmica, que o corpo de Abraão foi queimado e jogado nesse lago. E aí as cinzas deles viraram peixe. Tanto é considerados que os peixes são sagrados. Tanto é que eu estou lá no lago e eu fico, vem, 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 os peixes começam a ir sem comida, só falando. É Nossa. muitos peixes. Então tem uns que pulam, então a atração turística tem muitas, mas o lago do Abraão é muito lindo, é muito especial, e a mistura de catolicismo com islamismo. Então, você contando a história assim da Turquia, eu fico emocionada, porque eu adoro, eu aprendi a gostar por causa da Turquia, né? É tão linda a Turquia, tem muitas histórias, muitos povos passaram aí, né? Então, é Isso, emocionante, né? E escutando você isso. falar, eu fico, nossa, viajando no tempo, né? E que tem muitas pessoas que não conhecem tanto a Turquia, né? Que não tem tanta Isso, informação assim. Acha que a Turquia porque é tem medo. basicamente. Acha que basicamente a Turquia é Istambul, Capadócia e não sei, Bodrum, algumas cidades, né? E na verdade tem tanta coisa, né? Tanto lugar para Isso. conhecer, né? E a Então, Casa de Maria também aqui, você já foi? já fui. Ah, É lindo demais. Não, eu já conheci ali, conheci Bodrum, conheci Trabzon, conheci a Capadócia, né? Falta conhecer mais não. lugares também. Fala cidade por cidade. Vou falar as 10 principais cidades para elas que é importante conhecer, tá bem? Uhum. Istambul, que é a cidade muito antiga, porque é do Império Bizantino Otomano e também foi tomada pelos árabes, depois reconquistada pelos otomanos. Muito importante. A Capadócia também, muito importante conhecer aqui, porque, segundo a história, São Jorge nasceu aqui, o caminho de São Pedro e São Paulo. Tem muitas igrejas aqui, escavadas nas cavernas, com afresco, então, muito importante essa região. Lembrando que aqui não é só as cavernas, também tem estação de esqui. Quem quiser conhecer no inverno, tem estação de esqui o Monte Herdeus, A partir de dezembro. tá? A partir de dezembro. Tem o que mais? Charliuf, onde eu falei que é essa região da Éfeso. fronteira da Síria. Éfeso, que é onde tem a Casa de Maria, que também é muito importante. A região onde o seu marido mora, que é Sumela, Trabzon, que é as É, montanhas do Mar Negro.
do lado do Mediterrâneo, Antália, que eu amo de coração. Se eu ganhar na Mega Sena da Turquia, que eu joguei, e eu vou saber daqui a pouco se eu estou milionário ou não. Eu vou morar lá. Vamos morar lá em Antália. Porque eu não sei se eu falei para você, você viu que eu desenho, né? Trabalhei como estilista. Eu vi, que lindo! Você faz É, cada desenho traba... lindo. Eu sou nata, né, de criança. Minha Uhum. formação acadêmica é em história, mas sempre gostei de moda, tanto é que eu sobrevivi da moda no Brasil. Só fui professora há 3 anos. O resto Nossa, sempre estilista, organizando desfile e etc. Então, o meu sonho é ter uma galeria de arte. Aqui em Havana, já fiz 3 exposições de arte no shopping, Capadóquia, e fiz na Feira de Havanos, que é uma feira de artesanato. Já fiz uhum. 3 vezes já, e uma vez lá no shopping, no shopping Capadócia. E qual outra cidade importante que eu gosto muito? Ankara, onde tem o túmulo de Ataturk, o mausoléu, que é muito interessante. Você já foi, Regiane? Não, não, ainda não conheci a Turquia Então, assim, não tive tempo. então, quando você vier, você conhece o mausoléu da Ataturk, também muito interessante. Troia, que muita gente pensa que é na Grécia, mas não é, na Turquia, que foi como a Grécia com a Turquia sempre viveram muito problemas de guerra. A Grécia Uhum. pegou todas as ilhas turcas, ficando somente só a ilha de Chifre, no Mediterrâneo, que é a ilha que era muito importante na época comercial, porque levava as mercadorias e ali dava uma leve parada, né? Quem vinha da Ásia, da Ásia Maior para cá, então era um ponto de parada a ilha de Chifre. Então, para não ter mais guerra, ficou um lado turco e um lado grego, que é a ilha de Chifre, a única ilha que resta. As outras tudo viraram grega. E Troia foi muitos anos de luta, né? 30 anos, 20, se eu não me engano, que não foi por Helena, foi por questão de terra, tá? A guerra é por terra, não é por amor. Então, Romantizaram Troia a história aí, né? romantizaram, né? Aquela guerra de Helena. Tanto é que a música lá do Nordeste, Menelau, o melhor dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, comparando a família de Heitor na defesa da honra caprichosa. Essa música é retratada todinha em cima da história da Guerra de Troia. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Conhece a música, né? Não, Espera, não conhecer. conheço. Não conheço, não. Essa música é muito antiga, é do Zé Ramalho, fez a composição, porque ele é muito, as músicas dele é em cima da história. Uhum. Fez essa música em homenagem à Troia, mas dentro da questão nordestina de Lampião e Maria Bonita. Tá? Então, é muito interessante essa música. Ela fez outra pergunta, litoral da Turquia. Aqui tem 4 mares, né? O mar Mediterrâneo, então é muito lindo, pode conhecer. O Mar Negro, que é a região do marido da Regiane, que também é muito lindo. Tem Samsun, na região do Mar Negro, Trabzon. Então é muito lindo também, que é montanha Aliás, ali embaixo do também foi mar. Rota da Seda, né? Isso, a Rota da Seda, que é muito importante aqui na Turquia, que vem da Ásia Maior para o Ocidente, né, o Oriente com o Ocidente, passando pelo Estreito do Bósforo. O Mar Egeu, onde fica a Casa de Maria. E o Mar da Mármara, que é do outro lado da Dardanel, que é quem vai para Troia. Então, aqui tem muitos mares para você conhecer. Só tem de saber qual que Nossa. você quer mais. O mar Mediterrâneo, como abrange toda a Europa, então é bom conhecer o Mar Negro, que aí você pode passar para a Geórgia e conhecer a Geórgia também, a questão de Lene e a questão da União Soviética, é muito próxima daqui também essa história. Obrigada a você, Cristina, por ter assistido. Mas a Eva vai continuar contando mais umas historinhas aqui, umas coisinhas, né, Eva? Você também vai estar mostrando seus vídeos, né? Nos seus vídeos, mais Isso, coisas, mais informações da Turquia, né? isso.
Tem um próximo vídeo, eu fiz um sobre Suangli, que você viu, que é a cidade das igrejas, que tem aproximadamente 150 igrejas, só que a gente só mostrou algumas, porque é difícil entrar em todas e nem todas estão abertas de Uhum. Suangli. Então, esse vídeo vai continuar com mais outra história sobre as bonecas de Suangli, que são as mulheres que fazem as bonecas. Que tá até ali Nossa. uma na minha... Não, só coloca assim. Eu trouxe uma para Olha, que decoração. Essa linda. tecendo tapete, a lã, de Swang Li. Tá? Também, para quem não sabe, vou apresentar para você. Esse é um livro meu, O Tesouro de Mariana, com meus desenhos, escrito por Nazaré Tignoli, Que que está lindo. publicado no Brasil e vendendo em todas as plataformas, pela Livraria Cultura, de todo o Brasil e também pela internet no site da Livraria Cultura. E aí o livro outro era para ter saído no dia agora em maio, mas por causa da pandemia não saiu. Então, para quem não sabe, eu ainda continuo desenhando, fazendo projetos para o Brasil. A escritora Nazaré Tignoli, que é escritora aqui, fez a história e me convidou para fazer os desenhos do livro infantil. E aí eu fiz desse, O Tesouro de Mariana, e tem outro para ser lançado, que aí, como era para ser lançado em maio, não saiu, então vai ser lançado quando tiver uma outra oportunidade. Que aí eu não vou falar Ah, o nome nem nada, porque ainda está em processo de lançamento. Quando sair, ela vai fazer a divulgação, aí depois eu faço. Mas esse saiu também, como eu morava em Brasília, eu sou do Maranhão, o lançamento dele saiu na TV da UNB, que é a Universidade de Brasília. Quem entrar no site, quiser, também tem. o nome da Nossa, Cristina e a Eva mora na Capadócia. ah, sim, eu moro na Capadócia, como vocês sabem, Capadócia não existe no mapa político. Capadócia é uma região antiga que o nome prevaleceu. Aqui são várias vilas, de Goreme, Avanos, Nevicherrim, o que mais? O Grupo, o Tiçai, etc. E aí, bem do período Hetitas, eles colocaram esse nome Capadruca, que significa Terra dos Cavalos Selvagens. E aí o nome ficou Capadócia, mas se você quiser vir do Brasil para Capadócia, não vai encontrar no mapa. Você tem de descer no aeroporto de Nevicherrim ou então em Cáceres, e de lá vim para essas cidades que eu falei, que é o Grupo, no caso eu moro em Avanos. E aí, historicamente, ficou Capadócia. Mas dentro do mapa não existe. Você pegar qualquer um mapa do mundo, não vai ter Capadócia. Então você tem de chegar ou no aeroporto de Cáceres ou aeroporto de Nevicherrim para depois vir para essas vilas. O Grupo, o Terrissá, Goreme, que é uma das mais famosas, Avanos, que é onde eu moro, que vamos fazer um vídeo hoje. Vamos começar a fazer o vídeo, aí vai para a edição e etc. E vai ser publicado o mês que vem. E outra coisa, meu marido aqui me cochichou. Fizemos um vídeo com o senhor Galep, que é um grande artista da Turquia de cerâmica, conhecida como Albert Einstein da Capadócia. Vai ser o mês que vem vai ser lançado ele fazendo uma cerâmica especial para o canal Eva Oliveira. Tá? Que Depois vocês podem ter legal. até um livro aqui, porque eu ando com livro, como eu sou de história, eu tenho de me basear numa referência bibliográfica. E aí vou mostrar aqui, está em Havanos, acho que. Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta, você mora em qual cidade do Japão? Que eu tenho uma amiga em Tóquio. Katada Zen, Ohayou, Ohayou, Katada Zen. Minha amiga, conheci aqui na Capadócia. Você Eu mora em qual cidade? moro, eu moro em Yamanashi, fica 2 horas de Tóquio. Ai, que chique. Ó, vou só mostrar assim. Esse é o senhor Galep. Esse está muito antigo. Nossa, Ele estava com cabelo preto. Agora ele está com cabelo branquinho, eu acho que eu fazendo já vi cerâmica. esse senhor uma vez num vídeo, um documentário, né, que estava passando uma Você, vez. em japonês você vai encontrar.
na própria rede do Japão, porque ele é conhecido no mundo inteiro, na arte da cerâmica da Nossa, Capadócia. Você vai colocar Galep da Capadócia, eu perguntar para o seu esposo, é muito, muito conhecido aqui, senhor Galep. Está em Havana, já está um senhor, ele tem uma empresa, tem várias pessoas que trabalham com ele também, como ele é muito requisitado, a gente não tinha tempo. E agora na quarentena, que o turismo ficou zero, né? Igual Ferrari, de quantos quilômetros é a Ferrari? Não, X tantos quilômetros quase já tem que estar zero. Né? Então está zero turista, ele concedeu uma entrevista para a gente, exclusiva, então a gente ficou aproximadamente umas 2 horas com ele. O nossa, vídeo dele vai ser mais longo, porque pela idade, pela experiência, tem de ter um privilégio maior. claro, Então, claro. eu fiquei muito agradecida pelo senhor Galipe abrir as portas da cerâmica dele, para o meu canal, que só tem 2, 3 meses. Mas até mesmo no Japão, tem muitas coisas interessantes. Você já subiu no Monte Fuji? Não, não tenho coragem. Não, eu sou Não super medrosa. acredito. Eu acho que a Aham. gente encerra o primeiro, aí eu volto a chamar você, porque a nossa conversa está muito boa e vamos bater um papo mais um pouquinho, tá bom?